podcast Territorialidades faz parte do projeto Arte Educação, ação de implementação do Marco Referencial de Arte Educação do Serviço Social do Comércio, SESC, Departamento Nacional. Eu sou Áurea Pinheiro, historiadora e professora da Universidade Federal do Piauí e Universidade Federal do Delta do Parnaíba. A intenção do Territorialidades é provocar aproximações, reduzindo as distâncias entre o mundo da academia e de outras instituições. Essas outras instituições incluem setores e agentes públicos, privados e sociais, para que pensem essa realidade vivida, uma realidade que é complexa e atravessada por vulnerabilidades mais diversas. Eu posso mesmo dizer que o território é uma área do espaço delimitada por fronteiras reais ou imaginadas, marcadas por concepções diversas de política, educação, cultura, economia. O termo território vem do latim, o termo território vem do latim territorium, expressão que se referia a uma terra delimitada ou sob uma dada jurisdição. Nessa direção, o território pode ser uma área administrada pelo Estado, sobre a qual exerce a sua soberania, mas podemos também dizer que há territórios informais e de disputas entre diferentes grupos sociais. Os territórios podem ou não ser, portanto, delimitados por fronteiras oficiais. Podem ser apropriados por sociedades, coletividades ou grupos sociais que estabelecem ocupações e controles de uma porção do espaço para o dominar, definindo e criando formas de acesso e usufruto dos recursos naturais e culturais de acordo com as suas necessidades e concepções. A apropriação dos territórios tem estreita ligação com conhecimentos técnicos e recursos do saber viver, políticas sociais, práticas sociais, normas, regras, valores que são mobilizadas pela coletividade para usar e distribuir, para preservar, conservar os recursos do território, dando estabilidade ao processo de apropriação. Hoje, não concebemos o espaço como algo morto, fixo, inerte, mas como algo que é dinâmico, é fluido, é subreptício. Viver o território é uma experiência subjetiva, pessoal e sensível. Por isso que nós estamos aqui para pensar esse território dessa forma. Os sujeitos sociais constroem, negociam e lutam por seus territórios. Uma luta que não se dá somente no campo jurídico-político ou econômico-monetário, mas também no campo cultural, com discursos, representações, identidades, simbolismos, em projetos variados de desenvolvimento, que mobilizam e que constroem ações coletivas. Esses espaços que são muitas vezes subnacionais ou partes desse espaço ou subespaço. Há um desejo de estar em sociedade, mas vivemos um processo em que nós estamos imersos numa desterritorialização, um desligamento desse território. A lógica dos controles sociais e políticos tem que lidar agora com a crescente mobilidade. Nós somos fluidos do ir e vir dos territórios. Esse movimento de construir e reconstruir nossos territórios. Na contemporaneidade, vivemos territórios múltiplos, advindos de possibilidades tecnológicas dos meios de comunicação e informação, de conferir uma experiência de domínio e apropriação espacial de territórios em rede, convivência em vários territórios e territorialidades da sobreposição de territorialidades no mesmo espaço físico. Esse momento aqui que nós estamos vivendo, que eu estou aqui com meus dois convidados, que eu vou apresentar já, é esse momento de repensar essa multiplicidade de territórios. Esse território aqui, em que ele é um território físico, onde nós estamos aqui, e que já ele vai ser um território virtual, digital, fluido. Então, essa territorialidade, ela está associada a comportamentos, a valores, a atitudes, forma de ser e existir de uma pessoa ou de grupo de pessoas, a controle, jogos de poder sobre um determinado espaço, que é físico ou imaginário, atravessado por uma ideia, por um local, por demarcações perceptíveis ou veladas, com desejos de lutas, de tutela, de defesa de um lugar. Portanto, falar de território é igualmente falar de territorialidades. É dialogar com grupos e movimentos sociais e culturais em suas relações com a apropriação do espaço em um tempo e lugar socialmente
e historicamente vivido, praticado, construído. Cada um de nós temos um território para falar dele, né? Falar de territorialidade é falar dessa desterritorialidade, ou mesmo o fim dos territórios rigidamente delimitados de forma física. Nós vivemos hoje um mundo que é global, que articula redes que são locais, que são mundiais. Como ficam, então, nesse contexto, nós que vivemos nesse território, que é a área de proteção ambiental Delta do Parnaíba, como é que cada um de nós vive esse território, né? E aí pensar esse território com memórias, com identidades, com patrimônios, né? Com uma diversidade cultural sem igual, né? Então, para este segundo episódio do podcast Territorialidades, eu convidei, né? Nós convidamos, na verdade, José Cláudio Pereira Bruno, conhecido como Canário da Ilha ou Canarinho, que é mestre da cultura popular há mais de 50 anos, é brincante ativo do boi de São João da Parnaíba, no papel de mestre cerimônia do brinquedo, na função de amo. Na brincadeira, é o personagem maior, é aquele que evidencia, é aquele que é mais evidenciado depois do boi, obviamente. Na apresentação, faz desenvolver toda a ação. Durante toda a sua vida, Canarinho comanda o brinquedo do Bumba Meu Boi, criando e puxando as toadas com o seu vozeiro, o seu vozeirão, né, diferenciado e talentoso, levando todo o batalhão a evoluir na dança, na brincadeira. No canto e no ritmo sonoro, fazendo as marcações, utilizando 2 instrumentos, o seu maracá e o seu apito. E é esse excelente desempenho artístico que este homem, né, para lá dos seus 50 anos, que são anos de vivência, de experiência, além de sua bela voz e poder de improvisação, tal como violeiro, repentista, performático, é um exímio criador de toadas. E eu tive a oportunidade de estar em outros momentos com o Canarinho, né, e ver esse seu dom, essa sua criação, esse seu despreendimento. Um homem simples, um homem comum, mas um homem muito inventivo, muito criativo. Então, disse, né, do Canarinho, dentro do meio dos bois, que nenhum supera Canário, nos mais diversos gêneros, como repente, mourão, beira-mar, dominó, carta de baralho ou qualquer outro. E poucos se atrevem a desafiá-lo. Vamos ver, seu Canário. Filho de um dos mais conhecidos mestres de boi, que eu também tive o prazer de conhecer, o mestre João Rodrigues, foi amo de diversos bois, como Lírio do Campo, Brilho da Ilha, Novo Fazendinha, Novo Guerreiro e Rei da Boiada. Mas nós convidamos também para esse bate-papo aqui sobre o nosso território, sobre a cultura popular desse nosso território, o Diéson de Oliveira Costa, que eu conheço como o meu amigo Diéson Oliveira, professor, grafiteiro de longa trajetória. E o meu contato com o Diéson é como professor e como grafiteiro, né? Essa arte do grafite, professor, produtor cultural, desenvolve trabalho com crianças, adolescentes e públicos em geral, retratando a cultura popular do Bumba Meu Boi em comunidades ribeirinhas do Delta do Parnaíba, como a comunidade do Bairro Vermelho e Tatus, na cidade de Ilha Grande do Piauí. Parnaíba, Ilha Grande também, né? Nós falamos aqui já de Parnaíba, mas também Ilha Grande faz parte da área de proteção ambiental Delta do Parnaíba. Então o Diéson vem fazendo parte, na verdade é um dos criadores, junto com o Canário, né, do Boi Mirim Novo Guerreiro, que fica na comunidade Bairro Vermelho, divisa aí de Parnaíba e Ilha Grande. Então, guiado sempre pela arte e cultura, o Diéson amplia seus conhecimentos artísticos, criando um diálogo entre a cultura e a educação ao longo de 20 anos. Num processo formativo, especialmente trabalhando com crianças e jovens nessas comunidades que eu me referi, né? Seja na cidade de Parnaíba, seja no entorno, seja em Ilha Grande, né? Porque o Diéson nos diz, né, que acredita na arte e na educação. É esse olhar que ele lança, né, acreditando nessa capacidade humana de criar e recriar, de pensar e repensar a vida em uma sociedade que nós queremos cada vez mais, uma sociedade próxima. Somos diferentes,
somos diferentes, mas precisamos ter condições de existência que sejam favoráveis. E aí eu perguntaria, né, começo aqui dizendo que agradeço aos dois por terem vindo, por terem aceito ao convite de participar desse segundo episódio, né, desse podcast Territorialidades. E começaria conversando aqui com o Canário, né, para que ele nos dissesse de onde é que você vem, né? Que território é esse que você mora, né? Como é este bairro, como é esta localidade, quem são essas pessoas com as quais o senhor convive? Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao convite especial a esse humilde homem conhecido como Canarinho da Ilha. É um privilégio estar aqui frente a frente com uma pessoa especial como Vossa Senhoria, nesse belíssimo bate-papo, gostoso, maravilhoso, essa tarde linda, né? O meu território hoje, ele é localizado na comunidade do Barro Vermelho. Eu hoje me considero um piauiense porque me criei no Piauí, não é? Mas nasci no Maranhão. Cheguei no Piauí, criança, os coeiros, como dizem. Mas girei muito em torno da Parnaíba e retornei ao interior. Então, o interior de Ilha de Santa Isabel. Ilha de Santa Isabel foi o meu refúgio. Como um todo, morei em várias localidades na Ilha de Santa Isabel. E hoje o meu território apropriado é no Barro Vermelho com meus familiares. Território esse que quando eu cheguei na década que eu cheguei no Barro Vermelho, na década de 86, não é? Eu ainda muito jovem, ainda morava com meus pais, meus irmãos, mas já vinha de uma carreira já junto com o meu pai, já tomando conhecimento da história, da cultura, do Bumba Meu Boi e etc. E eu enxergo hoje a nossa comunidade muito diferenciada do que ela foi quando eu cheguei, não é? Hoje já tem muitas coisas que não tinha na minha época quando eu cheguei, era só barro mesmo, não é? Hoje já tem ruas, na época não existia ruas no Barro Vermelho, na comunidade, não existia posto de saúde, não existia um colégio, não é? E hoje no Barro Vermelho tem, hoje já tem, não é? E cresceu muito o Barro Vermelho, a comunidade do Barro Vermelho cresceu muito. Tem muitos habitantes já no Barro Vermelho. E eu permaneço no Barro Vermelho com muita honra. Muitas coisas mudaram, né? Uns dizem que já foi bom, outros dizem que hoje não tá como era, porque tudo vem se modificando, vem ficando moderno e muitas coisas acontecendo. Mas na minha visão, o Barro Vermelho, ele é um território de muitos artistas, em vários sentidos. Não é só o Canarinho que é artista do Barro Vermelho. Tem vários artistas. Porque o meu ensinamento no Barro Vermelho, ele cresceu muito. De 2017 até 2019. Aí deu uma parada. Por conta da pandemia. A gente deu uma parada, mas eu fiz uma parceria muito linda com o professor Jess, que está aqui ao meu lado, uma pessoa extraordinária. E no Barro Vermelho realizamos um grande sonho naquele território do Barro Vermelho, que a gente trabalhamos junto. Foi um casamento que aconteceu, que deu certo. E vem dando certo, não é? E a gente abraçamos a comunidade do Barro Vermelho, chamamos a comunidade do Barro Vermelho, Canarinho e professor Diécio, com outro parceiro nosso, e construímos uma história muito linda no Barro Vermelho.
História essa que ela não para, que por sinal estamos aqui falando no Barro Vermelho e do que a gente construímos junto no Barro Vermelho para várias crianças, famílias. Principalmente o nascimento do boi novo guerreiro, o boi mirim, que começou engateando, muito prematuro, mas com muita garra, com muita luta, muita humildade, parceria, amizades, a gente conseguiu fazer e realizar o sonho da comunidade do Barro Vermelho, principalmente das crianças, que era o Mumba Meu Boi no Barro Vermelho. E professor Diécio e Canarinho, Alexandre Maia, a gente conseguiu realizar esse sonho no Barro Vermelho. Sonho esse que ficou, está e vai ficar na lembrança não só da comunidade do Barro Vermelho, como região. Porque fazer uma cultura como a gente fez no Barro Vermelho é muito difícil. Canarinho sabe, Diécio sabe, mas só Canarinho e Diécio não tinha condições de fazer acontecer o Novo Guerreiro. Então, Canarinho, aqui está traduzida a importância do viver em comunidade, né? Quer dizer, é um bairro, o Barro Vermelho é um bairro, digamos assim, emblemático para aquele território, assim como o Labino também, né? Onde tem muitos artistas, há muita possibilidade de inventividade, criatividade, e somente um esforço coletivo, né, é possível fazer isso. E aí eu me volto aqui para o Gerson, né, para te perguntar, Gerson, como é viver em comunidade? E aí nós temos dois tipos de comunidade, né, que na verdade terminam se entrelaçando, que é a comunidade Bairro Vermelho, com a comunidade escolar, né, com essa comunidade também, que é a comunidade de artistas, né? Então, quem é o Gerson nesse universo? Como é que você tem transitado nesse universo? O que é que você tem feito? Com quem você tem dialogado? Qual é a tua perspectiva de presente, de futuro para esse lugar? Bom, em primeiro lugar, agradeço imensamente pelo convite e falar desse lugar, território, onde a gente, como já citado anteriormente pelo Canarinho, conseguimos realizar grandes sonhos de muitas crianças e de todos que ali habitam. É falar como uma obra de arte, como a gente pinta uma tela, o artista pinta uma tela ou faz um grafite, e ele consegue se ver fora de si. O resumo disso tudo é essa frase. A gente consegue se ver fora de si. Todas essas ações me faz sentir realizado, completamente realizado. Eu me sinto muito realizado do lado dos meus pais, da minha família. E me sinto muito realizado também do lado das pessoas no qual a gente consegue agregar esses valores, ajudando dentro de uma comunidade escolar, resgatando um pouco dos anseios dessa comunidade, né? O Barro Vermelho, eu já conhecia, mas nunca tinha a oportunidade de ter trabalhado lá. E em 2017 estivemos na frente da direção da Escola Santa Joana d'Arc, onde nós percebemos que a comunidade é uma comunidade muito rica, riquíssima, né? Eles tiram da própria natureza, que já foi até falado aqui, né, anteriormente, na primeira versão do podcast, sobre essas riquezas naturais. Então, as riquezas naturais do Barro Vermelho, elas sustentam praticamente todas as famílias daquela região. De lá eles tiram o artesanato para fazer a palha. Inclusive,
se a gente for analisar, praticamente todos os objetos de utensílio do lar, que é a vassoura de palha, ela sai do Barro Vermelho. Mas qual é qual é a pessoa que percebe isso? Ninguém percebe isso. Que está varrendo a casa ali, ajuda bastante, mas não sabe de onde vem. Sabe que é uma vassoura, mas não sabe qual é a origem daquela vassoura. E praticamente todos os parnaibanos, todos os ilhagrandenses e cidades vizinhas usam esse objeto de utensílio do lar que sai daquela região. Vem da palha da carnaúba, a rede, né, que chama de rede de tucum, que vem da palha da carnaúba, o próprio barro, né, por isso que é chamado esse território Barro Vermelho, porque de lá é extraído um barro riquíssimo que dá origem àquela região, né, e é confeccionado através dessa argila várias peças de cerâmica, né, e eu posso até dizer que da região aqui litorânea não existe, né, nenhum espaço, nenhum grupo que possa realizar peças de cerâmica como aqui na comunidade do Barro Vermelho. É uma comunidade humilde, uma comunidade carente, que ela encara muitos problemas sociais, né, e vivem muitos realmente às margens da sociedade. Muitos vivem às margens da sociedade por conta realmente, às vezes, do abandono das políticas públicas, que a gente sabe que é difícil ter esse comprometimento das políticas públicas com esses territórios. E há esses compromissos, mas só por compromissos de puro interesse. E a gente sabe realmente quais são. Mas assim, o Barro Vermelho, esse território, além de ser riquíssimo, já foi mencionado um dos problemas sociais, e um dos maiores problemas é porque é uma fronteira. Todos nós sabemos que viver em uma fronteira é muito difícil. Fronteira entre países, entre estados, ninguém quer se preocupar, isso aqui é da cidade vizinha, isso aqui não tem um cabimento de resolver esse problema, deixa para outra cidade. Então, o Barro Vermelho, a comunidade do Barro Vermelho se encontra entre a fronteira que divide as duas cidades, Parnaíba e Ilha Grande. Esse talvez seja o maior problema daquela comunidade. E aí é onde entra o papel fundamental da educação. E realmente, educação e cultura, que realmente é capaz de mudar para melhor a vida daquelas pessoas, trazendo descontração, trazendo conhecimento. Foi nesse sentido, sentindo toda essa, porque você vive nessa fronteira, né? Você mora em Parnaíba e trabalha em Ilha Grande. Tem uma experiência muito rica na comunidade do Barro Vermelho. Foi essa inquietação que fez você criar, então, esse grupo cultural, essa manifestação cultural, recuperar essa manifestação cultural que é o Bumba Meu Boi. Inclusive, eu sei que nas toadas que o Canarinho faz, você tem aí uma parcela, né? E nessa composição, não é? Nessa composição aí, a gente vê que vocês trazem muito à tona a questão da história, né? E a gente vê que a história do lugar é muito importante ali, não é? E é importante de ser contada, recontada. E tem uma toada que o seu Canarinho fez com você sobre uma fazenda abandonada, que eu acho muito interessante, exatamente porque mostra como esse território
ele foi um território rico, não é? E às vezes a gente pensa assim, porque é moderno, tudo se modernizou, tudo está diferente, mas às vezes o moderno também ele traz traz situações delicadas e de vulnerabilidade, né? Eu me lembro que nessa toada, não sei se o seu canarinho, né, lembraria agora de algumas partes dela para as pessoas que estão nos ouvindo, até perceber, não é, isso que Gerson está falando, né, das dificuldades que essa comunidade tem, mas também da riqueza que ela tem, não é? E aí, o seu canarinho, acho interessante essa toada, porque ela diz até para as pessoas que não são do Piauí, ou até que são do Piauí mesmo, o que era essa fazenda abandonada? Realmente essa fazenda... E o senhor pode até cantar um trechinho daquela toada da sim, fazenda sim, abandonada. Sim, sim. Ela foi realmente uma fazenda muito rica de muitos... Lá empregava muitas famílias, não é? As pessoas que trabalhavam nela moravam lá dentro da própria fazenda, que tinha muitos recursos, o dono tinha recursos para manter os trabalhadores, lá dentro da própria fazenda, de tudo, lá dava de tudo, como fala na letra, não é? Da mandioca ao peixe, ao camarão, feijão, milho, melancia, abóbora, o melão, em todos os sentidos era uma fazenda extraordinária, muito rica. E por ventura, professor Gerson, muito inteligente, não é? Como a gente já tinha saído de uma competição no Bumba Meu Boi, Novo Guerreiro, com também toada belíssima também, eu fui muito influenciado na letra por ele também, não é? Ele pedia como era que me influenciava e eu já tinha o dom de fazer, tenho o dom de fazer, graças a Deus. E a gente apresentou no 2019, né? 2019, né, professor? E a gente foi muito feliz também com essa letra, que era uma letra do tema. E a gente falou das riquezas da fazenda e das batatas. No próximo ano seguinte, que era pra gente já se estruturar novamente e fazer o brinquedo novamente, ele, muito inspirado, não é? Chegou pra mim e disse que seria bom que a gente falasse de outra fazenda, assim, e falou da fazenda abandonada. E aí eu fui trabalhar uma letra com muita dificuldade, porque é aquela coisa, hoje eu me sinto feliz, muito feliz de ser o que eu sou, porque eu já sei que fiz muitas pessoas felizes, por onde passei, nos bois que eu brinquei, não é? Conquistei muitos títulos, graças a Deus, mas nunca conquistei sozinho, sempre tinha um grupo disciplinado, né, que se respeitavam, que se abraçavam, com aquela parceria, com humildade, e a gente chegava àquele objetivo do título. Então eu nunca ganhei nada sozinho. Tudo que eu conquistei foi com muitas pessoas ao meu lado, mas sempre disciplinado por mim, por o meu canto, por minhas palavras, meu diálogo, e etc, né? E essa toada, ela não foi cantada. Infelizmente, ela não foi cantada. Uma boa parte da nossa estrutura de projeto ficou todo no papel. Mas o canarinho guardou na memória, que tem são muitas, né? E eu vou cantar aqui até onde eu souber da letra, né? Que ela é muito bonita, né? Modernamente. Eu acho que as pessoas vão gostar de ouvir essa toada. Até porque ela é um demarcador de território, isso. Né? Do passado, do presente, do devir. Conta a história do que foi, que se você não conheceu, mas hoje chega lá, quem sabe, eu cantei essa toada numa reunião que a gente fez, lá no colégio, e as pessoas ficaram se perguntando como era que eu fazia uma letra daquela, só conhecendo a história da fazenda e por o jeito que o professor Jess queria que eu fizesse, né? Sem escrever, não é? É a minha dom, né? Então vamos lá. Esse é o tema do meu batalhão e da minha rapaziada. É uma história muito triste que fala da fazenda abandonada. Na fazenda Cipoal tinha de tudo:
até mandioca pra fazer a farinhada. Às 5 horas da manhã, todo gado levantava e o vaqueiro tirava o leite pra fazer queijo e coalhada. E no pátio da fazenda até os pavão cantava. Com o tempo acabou tudo, lá não existe mais nada. Se acabou-se a riqueza, só tem tristeza na fazenda abandonada. Bom, obrigada, Bom, seu Canarinho. chega a arrepiar aqui. De arrepiar mesmo. E a gente vai, nós vamos aqui nos encaminhando para o final deste nosso segundo episódio do podcast Territorialidades, que teve essa intenção mesmo de conversar com as pessoas dos mais diversos segmentos sociais, das mais diversas percepções, visões de mundo, né? Obrigada, Canarinho. Obrigada, Gerson. Eu fico muito grato, muito lisonjeado e maravilhado por esse convite. E quero que saiba que Canarinho da Ilha sempre está à disposição a todos vocês aqui presentes. Meu muito obrigado. Obrigada. Agradeço também imensamente pelo convite. Espero que um dia a arte, a cultura e a educação possam realmente ser mais reconhecidos. Obrigada.